As tensões militares entre a Rússia e os países da OTAN voltam a ganhar força após um incidente envolvendo um caça russo e um drone francês sobre o Mar Mediterrâneo, um dos espaços aéreos mais disputados atualmente. O caso, que ocorreu recentemente, expôs de forma clara o avanço da Rússia em suas ações militares longe de suas fronteiras e, ao mesmo tempo, levantou dúvidas sobre a capacidade de resposta da França e de seus aliados ocidentais. Diante da presença cada vez mais agressiva de Moscou em regiões estratégicas, o episódio revela que o espaço aéreo europeu, especialmente ao sul, se tornou um novo campo de disputas silenciosas. O avião russo envolvido no incidente foi um Su-35, um dos caças mais modernos e avançados da frota de Moscou, equipado com sistemas de manobra de última geração. De acordo com o ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, o caça russo se aproximou de forma agressiva de um drone francês desarmado, que realizava uma missão de vigilância em águas internacionais. Segundo o ministro, o Su-35 não apenas interceptou o drone, mas também realizou movimentos perigosos ao redor da aeronave, chegando a voar em círculos próximos o suficiente para comprometer a estabilidade e o controle do equipamento francês, colocando a operação em sério risco. A reação de Paris foi imediata. Por meio das redes sociais, o ministro Lecornu denunciou o comportamento do piloto russo e classificou a manobra como hostil e irresponsável, destacando o risco que isso representou para a segurança do drone e, por consequência, para a estabilidade da região. Internamente, o governo francês realizou reuniões emergenciais, convocando autoridades de defesa e segurança para avaliar o impacto do episódio e definir possíveis respostas diante do aumento das atividades militares russas nas proximidades das rotas usadas por países da OTAN. Por parte do governo russo, não houve nenhum pronunciamento oficial sobre o caso, seguindo o padrão adotado por Moscou em episódios semelhantes. No entanto, fontes próximas ao Kremlin indicaram que as aeronaves russas operam dentro das normas internacionais e que sua presença visa apenas monitorar movimentos considerados suspeitos, próximos a regiões de interesse estratégico para a Rússia. Para analistas europeus, entretanto, o ocorrido está longe de ser uma simples patrulha ou ação de reconhecimento. Especialistas alertam que manobras como a realizada pelo Su-35 fazem parte de uma política mais ampla do Kremlin, que busca testar constantemente a prontidão da OTAN, desafiar a influência militar do Ocidente e reafirmar o poder russo em zonas de disputa geopolítica, como o Mediterrâneo. Nos últimos anos, especialmente desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a Rússia intensificou sua atuação em regiões que até então eram consideradas áreas de domínio das forças ocidentais. O Mar Mediterrâneo, por sua posição estratégica, tornou-se um ponto-chave para essas disputas. Moscou enviou repetidamente caças, bombardeiros e navios de guerra para a região, com o objetivo de exibir força e manter pressão constante sobre a OTAN, sobretudo sobre nações como França, Itália e Grécia, que possuem interesses diretos naquela área. O incidente envolvendo o Su-35 e o drone francês também chama a atenção por outro motivo. Ele escancara as limitações da atual política de defesa aérea da França e, de maneira mais ampla, da própria OTAN. A ausência de uma resposta imediata ou de medidas preventivas, como a escolta armada do drone, revela fragilidades na capacidade de reação ocidental frente a ações ousadas por parte da Rússia. Apesar de o drone francês estar em missão não combativa, seu caráter de vigilância e monitoramento é, por si só, sensível, e o fato de um caça russo poder se aproximar a ponto de colocar a missão em risco expõe vulnerabilidades que podem comprometer futuras operações. Especialistas alertam que, se não houver uma resposta coordenada da OTAN, episódios como esse tendem a se repetir, ampliando o risco de incidentes mais graves, que podem inclusive resultar em acidentes ou colisões. No cenário diplomático, o caso gerou debates intensos dentro da França e entre os membros da Aliança Atlântica. A questão central gira em torno de como equilibrar a necessidade de manter missões de vigilância e dissuasão, com o risco de escalar o conflito com a Rússia, que tem adotado uma postura cada vez mais agressiva. Desde o início da crise ucraniana, o Mar Mediterrâneo, tradicionalmente uma via vital para o comércio internacional e para a movimentação de forças navais, transformou-se em uma zona de atrito, onde Moscou tenta contestar a
presença ocidental. Ao agir dessa forma, a Rússia envia uma mensagem clara: não aceitará que aeronaves de países da OTAN operem livremente em áreas próximas para seus interesses, mesmo que essas áreas estejam situadas sobre águas neutras. Essa postura russa está alinhada com a estratégia que o Kremlin vem adotando desde a anexação da Crimeia, em 2014, quando Moscou começou a desafiar de forma mais direta o avanço da OTAN em direção ao leste europeu. Desde então, o governo russo tem utilizado seu poder militar, inclusive o aéreo, para marcar presença em regiões onde antes predominava a influência ocidental, criando um cenário de rivalidade permanente. O episódio envolvendo o Su-35 russo e o drone francês vai muito além de uma simples provocação ou de uma demonstração técnica de manobra aérea. Trata-se de um reflexo direto do crescente desgaste nas relações entre a Rússia e o Ocidente. Um cenário onde o uso da força, ou a ameaça dela, tem progressivamente substituído os canais tradicionais de diplomacia e negociação. Nos últimos anos, especialmente após o início da guerra na Ucrânia, as tentativas de diálogo entre Moscou e os países da OTAN praticamente desapareceram, dando lugar a uma disputa silenciosa, mas constante, por poder e influência em diversas regiões do mundo, incluindo o Mar Mediterrâneo. Para a França, a situação representa um desafio complexo e de difícil equilíbrio. De um lado, Paris precisa assegurar sua presença militar e seu papel dentro da Aliança Atlântica, garantindo o monitoramento de áreas que considera estratégias, tanto para a segurança nacional quanto para os interesses coletivos da OTAN. A França é uma potência nuclear e membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o que a coloca sob pressão adicional para manter sua imagem de força e autonomia militar diante de seus aliados e adversários. Por outro lado, qualquer reação precipitada a essas provocações pode resultar em uma escalada perigosa, levando a um confronto direto com a Rússia, o que teria consequências imprevisíveis para a segurança europeia e global. Além disso, o incidente evidencia um dilema comum para países da OTAN: como manter o equilíbrio entre firmeza e prudência? Se, por um lado, não reagir às provocações poderia ser interpretado como sinal de fraqueza, por outro, responder com agressividade pode abrir caminho para um conflito que ninguém deseja, mas que parece cada vez mais difícil de evitar. Isso é ainda mais relevante num momento em que a Rússia busca testar os limites da Aliança Ocidental, enviando o recado de que não aceitará passivamente o aumento da presença militar da OTAN em áreas que considera sensíveis, como o leste europeu, o Mar Negro e agora o Mediterrâneo. Vale lembrar que o Mar Mediterrâneo não é apenas um corredor comercial vital, mas também um espaço estratégico para o deslocamento de forças navais, tanto da OTAN quanto da Rússia. A base naval russa em Tartus, na Síria, por exemplo, reforça a capacidade de Moscou de manter operações navais contínuas na região. Por isso, o comportamento do caça Su-35 ao se aproximar do drone francês faz parte de uma disputa muito maior por influência e controle sobre esse espaço, onde qualquer movimento é interpretado como um sinal político, o que à primeira vista poderia parecer apenas um encontro tenso entre aeronaves, se revela, assim, uma engrenagem de um conflito muito mais amplo, em que a disputa por hegemonia, o confronto ideológico e os interesses estratégicos se entrelaçam. A intensificação da presença militar russa em áreas próximas para territórios de interesse ocidental é um indicativo de que Moscou pretende manter uma postura firme, contestando abertamente o que considera como avanços ou ameaças da OTAN às suas fronteiras e áreas de influência.